vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 10 de outubro, quinta-feira, e a partir de agora você acompanha o Opes Notícias até às 10 horas da manhã. Estaremos juntos e juntos aqui também nos nossos estúdios, vamos conversar com os nossos entrevistados, vamos partilhar experiências e contar histórias de vida. Vamos discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir aqui os nossos entrevistados, conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa aí sua mensagem, participe com a gente. Estamos ao vivo e hoje, embora no passado o casamento muitas vezes tinha sido caráter de negócio, como no caso dos antigos casamentos arranjados, um costume antigo permanece, a burocracia e sua formalidade. Por isso, além de ter conhecimento aí sobre os direitos, a documentação relacionados aí ao tipo de situação, é fundamental também saber os seus direitos e deveres. E o tema de hoje, casamento civil, burocracia até na hora do sim. O que é que os noivos ainda precisam saber? E para discutir o assunto aqui com a gente, Ene Almeida, advogada, e a nossa queridíssima Kelly Gomes, assessoria em casamento, eventos de todos os tipos. Sejam todos muito bem-vindos. Kelly, seja bem-vinda aqui mais uma vez nos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Opes. É sempre um prazer, estar aqui novamente. Muita alegria. E sempre falando de um tema tão bom, tão gostoso de se falar, mas hoje vamos falar aí dessa burocracia, vamos desburocratizar, E recebendo aqui com a gente, seja muito bem-vindo, bem-vinda, Ene Almeida. Seja bem-vinda, bom dia, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Bom dia, Cláudia, um prazer, bom dia a todos que estão nos assistindo e vamos tentar ajudar explicando sobre o procedimento. Desburocratizar realmente é quase que impossível. É muito difícil, mas explicar como funciona o procedimento já facilita as noivas e os noivos e então fica um pouquinho mais fácil. Coisa boa, para já seguir aí para o sim mais tranquilo, sem muita complicação, E também se o sim futuramente chegar a ser um não, precisa também saber como lidar com essa situação. Então, você tem alguma dúvida, você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais, tem alguma dúvida? Casamento, divórcio, burocracia, até na hora do sim, manda pra gente aqui e começando aí toda esse nosso bate-papo, que na verdade é um bate-papo, Kelly? Bem tranquilo, recebendo aí algumas perguntas também dos nossos internautas, que já vem gerando aí durante todo o dia de ontem e amanhã também. Falar de casamento é falar de burocracia? Sim, é necessário, Ene? É necessário uma burocracia, até porque nós vemos o casamento como um contrato. Sim. E como um contrato é necessário estabelecer todos os termos de acordo com a vontade dos noivos. E aí é onde essa burocracia entra, na escolha sobre o regime de bens, porque a gente casa, mas já casa pensando no se não der certo. Então, tem que existir essa preocupação, tem que existir a preocupação se existe algum impedimento para o casamento. Então, essa burocracia chata é realmente necessária, não tem como ultrapassá-la. Então, para que o sim dê certo o maior tempo possível, é necessário que passe, sim, por essa burocracia. E falando em burocracia, quais são essas burocracias, Ene? A gente, claro, o casal ele precisa passar por algumas etapas, que até a assessoria ela direciona também, que ele dá aí esse suporte, direcionando o que é que precisa, documentação, tem questão de nomes, dá esse suporte também. Isso, a gente sempre orienta, aos noivos com relação à questão de tempo, porque assim, no cartório não tem apenas um casamento, São vários requerimentos. Então, assim, a gente sempre orienta os noivos na questão do tempo e também na questão da documentação necessária, porque aí, assim, varia. As documentações padrões, todo cartório vai pedir, mas às vezes tem um cartório que já exige uma coisinha a mais. Então, é sempre bom a gente estar pesquisando, vendo o que é que eles exigem para passar para os noivos. E aí, Ene, você, com sua experiência também nesse assunto, o direito de família, foi que você já encontrou por aí?
Muita coisa, diga. Tem muita coisa. Tem Mas muita algo coisa assim mesmo. relevante que marcou e Não, marcou assim a sua no profissão. casamento simples entre solteiros muito fácil. Os noivos só precisam se dirigir ao cartório com os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência e a certidão de nascimento atualizada. O que é que acontece? Muitas vezes a certidão de nascimento é de outro estado. Quando é da mesma cidade, até facilita, mas sendo de outro estado, a pessoa tem que ver um meio, e hoje nós temos inclusive meios eletrônicos, para pedir uma segunda via de certidão de nascimento. Já aconteceu, inclusive conversamos aqui nos bastidores, de o nome no registro civil está errado do que estava escrito no livro. Então, antes do procedimento casamento, foi necessária uma retificação do registro civil, para que se efetivasse a inscrição para o casamento. Então, existem, sim, alguns percalços que podem acontecer para a habilitação ao casamento, e é por isso que o bom é que se comece o procedimento com antecedência, porque Não sabe o que pode encontrar pela frente, não né? sabe e pode acontecer, Pode acontecer. muita coisa. Então, quanto antes se der entrada na habilitação, antes se sabe o que vai precisar e tudo dá certo para o tão esperado sim. Então, Kelly, na sua experiência aí, né, com casamentos, né, com eventos como um todo, mas no casamento, é direcionado também, né, quanto tempo antes, né, para que o casal ele possa dar entrada aí nessa burocracia, né, nessa documentação? Olha, a gente sempre recomenda que seja em torno de 60 dias antes. Mesmo que o cartório, né, você chegue lá no cartório, o cartório, não, venha com 30 dias, mas é bom ir antes, tá, para certificar a questão da questão da documentação e até do exemplo que a Anne citou, na questão do nome, né? Como aconteceu da noiva, quando foi tirar a segunda via do registro, viu que no livro, né, ela quis casar em Arapiraca. No entanto, ela foi registrada em Recife. Quando ela foi fazer tirar a segunda via, ela percebeu que no livro estava um nome diferente do que na certidão. Ou seja, ela passou a vida inteira chamada, né, por um nome, Sim. enquanto que no livro lá do cartório estava outro nome. E teve que fazer toda uma retificação e já, né, tomou mais tempo. Então, é importante que os noivos eles procurem saber, pelo menos se não dar a entrada no processo em si, mas já se preparar com antecedência para possíveis imprevistos. Eni, nesse caso, como é que a pessoa procede? É uma ação judicial de retificação de registro civil. Existem alguns casos em que o próprio cartório pode reconhecer que houve um erro e pode ele mesmo fazer a retificação, porque foi um erro puramente do cartório. No livro tinha um nome, na certidão tinha outra. Se o cartório verifica que na certidão não tinha rasuras, que também pode acontecer Sim. de haver uma rasura, antigamente existia muito isso, mas, caso contrário, tem que acionar o judiciário com ação judicial de retificação de registro civil. E nesse caso, até como brincávamos, né, nos bastidores, a pessoa tem um nome na identidade, tem um nome no livro, né, do cartório, pode casar 2 vezes? Não pode casar É crime. 2 vezes, inclusive, constitui crime. Aham. Além da bigamia, Sim. constitui crime de falsidade, né? Você está dizendo que você é uma pessoa que, de fato, você não é. E, antigamente, quando rasuravam a certidão de nascimento, também poderia responder por crime, a não ser que provasse que não tinha intenção, que não tinha dolo. Você pode fazer isso, inclusive, para fugir de credores. Então, não tem como. E é justamente por esse motivo que hoje os cartórios pedem uma certidão atualizada, para evitar esse tipo de problemas. Esse tipo de problema. E um assunto que ainda hoje, acredito que seja ainda muita, sim, surjam muitas dúvidas, né? Que é em relação à comunhão parcial e à comunhão total. Né? Qual é a diferença aí, Eni? É É algo bem lógico, né? Isso. Mas o que é que entra O e regime, o que é que... Pronto. O regime comum é o regime de comunhão parcial de bens. Certo. Qualquer noivo hoje que vai ao cartório se habilitar para o casamento, eles sequer perguntam qual é o regime. Não, o regime comum é a comunhão parcial de bens. É aquele que nós já conhecemos. Certo. Não se partilha
o que se tinha antes e se partilha o que se adquire onerosamente durante o casamento, o que vier de prêmios, doação que for para ambos os cônjuges, isso se partilha. Mas tem que ser legalmente comprovado. Ou que não, que foi direcionado para os dois. Por exemplo, numa compra e venda, numa doação, Certo. entre cônjuges casados pelo regime de comunhão parcial de bens, tem que constar o nome dos dois. Certo. Caso conste que é uma doação no nome de um só, não se partilha. Por isso que a comunhão é parcial. Tem todos esses termos. E o que é que facilita? Quando se procura o advogado, o advogado já indica tudo que precisa ser feito. Mas muitas vezes fazem e na hora do problema aí diz, eu tinha um bem antes que eu só documentei depois. Aí você vai ter que provar que você tinha desde antes do casamento para provar que ele era só seu, para não ter o problema da partilha. Acontece de tudo. Já se você quiser outro regime que não da comunhão parcial de bens, é necessário que os noivos se dirijam ao cartório e façam um pacto antenupcial. Então, para qualquer outro regime que não seja da comunhão parcial, tem que ser feito um pacto justificando e determinando os limites que você deseja. Já existem outros casos em que a partilha, a comunhão, a separação total de bens é obrigatória. E aí existem os casos legais, um rol taxativo, onde a separação é obrigatória. E aí não tem esse direito de escolha, mas pode, regularizando a situação e o impedimento, mudar para a comunhão parcial após essa regularização também. Tem algum questionamento? Eu acho que gera muitas dúvidas também, né, Kelly, em relação ao processo do casamento, né, a burocracia, mas também a burocracia na separação, né, caso assim haja uma necessidade. Mas a prática realmente de ir até o cartório, ainda trazendo essa questão da divisão de bens, se eu vou ao cartório e não digo qual é a forma, né, a qual eu... separação de bens, total, parcial, automaticamente vai como? Se não existe uma manifestação de vontade anterior por escritura pública, dizendo que o que você quer é um regime diverso, o regime é o da comunhão parcial de bens. E é como eu disse, o cartório nem pergunta. Você já vê na certidãozinha, regime de bens, comunhão parcial. Sempre. Se você quiser um diverso, você tem que ir antes e escriturar antes. Quando, por exemplo, um dos noivos é divorciado ou viúvo, existe um procedimento diferente. Por quê? Você tem que provar que não existe pendências de partilha de bens com o cônjuge anterior. Do contrário, obrigatoriamente terá que ser separação de bens. Então, essas as diferenças que tem que saber antes. Então, quando vai um dos cônjuges divorciados ou viúvos, além da certidão de casamento com a averbação do divórcio, ele também tem que levar o plano de partilha judicial ou o feito em cartório, mostrando que já existiu a partilha de bens. E aí ele pode aderir à comunhão parcial de bens ou escolher diverso, escriturando isso. Muitos noivos, às vezes, quando chegam até a mim, é que perguntam a questão da documentação e o tempo necessário para ir até o cartório. Às vezes eu pergunto, mas vocês já escolheram o regime que vocês querem? Mas, Kelly, como assim? Que regime? Aí a gente vai Tem que fazer um regime? Aí a gente vai explicar. Então, assim, é importante que quem está no planejamento do casamento, que sabe que vai ter que fazer o casamento no civil, procure estudar o casamento no civil, as documentações, os regimes, porque aí já vai direcionado. Se você, como a Anne falou, né? No cartório, eles não perguntam. Então, eles já colocam lá comunhão parcial. Mas se você quer, por exemplo, uma comunhão total, tá? Por algum motivo, alguma coisa, você tem que ir lá e fazer a escrituração antes. Então, é bom certificar, estudar, para ir lá com antecedência e encaminhar toda a documentação certinho. Surgiu aí algumas perguntas, não foi, Kelly? Até relacionada a esse tema, separação. Vou passando à frente, tá certo? Vamos lá. Eita, são muitas perguntas. Resolvi alterar o meu nome depois do casamento, mas me arrependi. Como faço para voltar ao meu nome de solteiro?
Não quero mais. Então, o que é que acontece? Quando os noivos vão até o cartório fazer a habilitação, tanto o noivo quanto a noiva, hoje serve para os dois, podem acrescer o sobrenome do cônjuge. E aí, caso você não queira mais, no divórcio, você manifesta a vontade de permanecer ou não com o nome. E o outro não precisa dar anuência para que você continue ou não utilizando o nome dele. Você que tiver acrescido o nome tem o direito de continuar utilizando o nome de casado ou de retirar o nome de casado. E caso você não faça no divórcio, você também pode, posteriormente, entrar com ação de retificação de registro civil e pedir a retirada do nome de casado. Mas se no caso o ex-marido ou a ex-mulher não quer que o parceiro ou a parceira fique com o nome, com o sobrenome, pode entrar com um processo? Não quero você com meu sobrenome. Não. Antigamente, existia muito isso. Em que sentido? Caso de abandono de lar, caso de traição. Então, era analisado o instituto da culpa. Se o cônjuge teve culpa no divórcio. E aí, sendo comprovado que houve culpa, obrigatoriamente tinha que tirar o nome. E aí, tinha separação judicial antes do divórcio. Só que aí foi facilitado esse procedimento, não precisa de tempo mínimo para o divórcio e também não precisa mais prova de culpa ou de vontade de uma das partes em separar ou não. É um direito que o cônjuge adquiriu de permanecer com o nome e não precisa mais ter aquele barraco na audiência. Aconteceu isso. Não quero mais viver. E isso facilitou muito. Você pode casar hoje e separar amanhã, caso queira e haja necessidade. E o interessante é que a gente está para falar de casamento, mas as dúvidas são sobre o divórcio. É uma pena, não é? Mas é assim, necessário tirar essas dúvidas, inclusive para evitar motivos para o divórcio. Isso é para você ver o quanto é complicado separar, né? Então, se for casar, se estruture. Faça de tudo para viver. Faça de tudo para viver, pois é. Mas vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando mais aí sobre esse tema, burocracia, casamento civil. Você tem alguma dúvida? Até a hora do sim, manda para a gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível
com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo, então manda aqui sua pergunta. Hoje estamos falando aí sobre um tema muito bom de se falar, a temática do casamento. Burocracia antes, burocracia durante, burocracia depois e evitar aí essa burocracia até o sim. E voltando aqui com a nossa discussão, falamos e as perguntas muito sobre divórcio. Mas a estrutura do casamento, né, a estrutura do divórcio, mas também surge aí essa estrutura, esse retorno, né, Ene? Acontece também. Acontece. Acontece e já aconteceu algumas vezes de o casal, ou no primeiro atendimento, ou na audiência de divórcio, resolver voltar. E por que isso acontece? Até a data em que procuram um advogado, tudo é muito conflituoso. Então, os casais brigam por tudo e por motivos bobos, por motivos desnecessários, Sim. porque a finalidade é atingir o outro. Sim. Unicamente atingir o outro. Então, quando tem uma conversa pacífica na presença de uma terceira pessoa, que pode ser um advogado, um mediador, o conciliador, o juiz, os ânimos já não estão mais como estavam antes. As pessoas, a gente explica que agora você está aqui para resolver. O que ficou daqui para trás, as brigas, os conflitos, esqueça, porque daqui para frente, principalmente se tiver filhos, vocês vão ter que conviver. E aí existe aquela primeira comunicação pacífica. E aí começam a se olhar de uma forma diferente. Acontece de ver que não tinha necessidade para tanta raiva, para tanto ódio, não tinha necessidade para o divórcio propriamente dito. E aí acontece a reconciliação. E a gente fica contente, fica alegre do mesmo jeito, recebe os honorários do mesmo jeito, mas fica feliz. Sim. Porque a permanência da família, eu acho que é sempre a melhor opção, desde que seja possível, né? Um fazendo bem ao outro. E acontece, e a gente tem uns casos que até agora estão dando certo na Coisa reconciliação. E é bom mesmo, de verdade, participar desse momento. É o retorno, não é? Temos algumas perguntas dos nossos internautas. A Sandra Santos Oliveira. Eu estou mais de 20 anos separada. Como eu faço para dar entrada no divórcio? Eu moro em Maceió e ele mora em outra cidade. E aí? Então, como ele mora numa cidade diversa, o mais rápido é que se faça o divórcio litigioso. Existem dois tipos de divórcio. O consensual, onde ambos concordam com os termos do divórcio, concordam com o divórcio, provavelmente dito, com a separação de corpos, com a partilha de bens, se houver, com a guarda dos filhos. E existe o divórcio litigioso, quando uma das partes não concordam. Então, ela pode ir até um advogado ou até a defensoria pública, dizer que quer se divorciar, levar os documentos dos filhos se houver, documento dos bens se houver, indicar o endereço dele, se ela souber, e dar entrada no processo de divórcio. Caso ela não saiba o endereço, ela informa que a pessoa está com o endereço incerto e não sabido, já que ela está divorciada há 20 anos, é inclusive provável, e a citação é feita por edital. Então, de toda forma, acontece o divórcio. Porque ninguém está obrigado a estar vinculado a alguém, principalmente considerando o tempo, né? Mas continua sendo um procedimento, uma ação judicial, mas não é uma burocracia que assuste, não. Certo. Tem uma pergunta aqui dos nossos internautas, só que por telefone. A mãe dessa pessoa que entrou em contato com a gente, ela é casada há 32 anos, né, com o atual marido. Só que ela é casada, só que ela foi casada legalmente 1 ano. Então, ela está há 32 anos separada dessa primeira pessoa. Ainda precisa separar legalmente? Correr atrás de documentação? Precisa. Se ela tiver
oficiado o casamento no civil, tiver registro de casamento no civil, a vida toda, ali é Se o tá documento dela. documentada, tem Então, ela que- precisa da entrada na ação do divórcio para tirar uma nova... para averbar na certidão de casamento o divórcio, porque não se volta ao título de solteiro, o título é divorciado, e caso ela queira, dar entrada no procedimento novo para casar com o atual companheiro dela. Ainda tem uma pergunta da Sandra. Ela diz, eu posso dar entrada em Maceió sem precisar ir para a cidade onde casou? Ou a separação ela precisa dar entrada no local? Ela pode dar entrada, Pode, sim, né? no domicílio onde ela resida, só que ela vai precisar da certidão atualizada Certo. do casamento. E hoje, até por meios eletrônicos, tem um sítio na internet que você faz a solicitação e existe integração entre os cartórios para que ela consiga a certidão atualizada. Não é difícil. E ela não precisa ir até a cidade onde ela casou. Olha aí, Depois Sandra. ela vai precisar mandar a homologação do divórcio para a cidade para que averbe o divórcio. Mas não precisa nem ser ela. Pode ser um procurador, pode ser enviado o documento por ofício. Existe uma série de formas. Certo. Vamos agora para o nosso momento mitos e verdades. Umas perguntinhas, algumas afirmações também. Vamos tentar desmistificar. Você deve fazer contrato de tudo? De tudo. De tudo. De tudo e principalmente... casamento é um contrato. O casamento é um contrato. Um casamento é um contrato, uma manifestação de vontades. E se for o regime diverso, você expõe por quê, você motiva. Se for a comunhão, você sabe tudo que está acontecendo. Você tem que expressar e livremente a sua vontade. A Constituição diz até as coisas que ambos os cônjuges devem reciprocamente um ao outro. Fidelidade é um dever que pode gerar um problema patrimonial, caso não exista. Sim. Respeito, liberdade. Às vezes a gente questiona muito se o cônjuge tem liberdade, mas a liberdade é um direito que os cônjuges devem ter um com o outro. Mantimento um do outro. Então, é um contrato com vários termos legais que devem ser cumpridos, sim, pelo casal. E aí, nós devemos fazer contrato de tudo? De tudo. E, se for acompanhado de advogado, o contrato fica melhor ainda. Anne, você está vendendo o seu produto. Lógico, o meu produto é o meu trabalho. Sim. Mas fazem muitos contratos, pega na internet de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí fica um negócio que era melhor não ter nem contrato. Porque fica ruim, Sim. fica mal feito. E até para evitar dores de cabeça, né? Para evitar. Então, se você quer evitar problemas, um contrato, um reconhecimento de firma, a expressão de vontade evita muitos conflitos, principalmente entre os cônjuges. Então, assim, já surgiu até uma dúvida minha Sim. aqui. No caso que falaram tanto em contratos, Sim. então, os noivos, né, eles querem fazer um contrato, querem casar, mas querem fazer um contrato lá com alguns termos, né, algumas exigências. No caso, eles podem procurar um advogado antes de dar entrada no cartório e fazer esse contrato e levar para o cartório, é isso? Pode fazer o contrato acompanhado de um advogado e pode fazer uma escritura pública no próprio cartório com os termos. Inclusive, às vezes tem bens anteriores que você... No caso que a gente até falou anteriormente, de que a mulher já tem o bem, só que ela ainda não documentou. Então, ela já pode fazer um documento dizendo que ela já tem o bem, que está pendente de documentação. E isso vai evitar que depois ela tenha que provar que ela já tinha. Já vai estar bem claro a ambos, documentalmente. Muito embora, o que é que acontece? Eu estou casando para a vida toda, estou casando por amor. Ninguém quer pensar no depois. Sim. Quer pensar, vamos casar com comunhão universal de bens, o que é meu é Tudo seu, o que é tudo seu é meu, seu. tudo é lindo. Tudo é lindo. Na verdade, no começo, mas pensar antes que nem sempre são flores, evita problemas futuros. Vamos mais uma pergunta, mais um mito ou verdade. Divórcio unilateral, o que é? O divórcio unilateral acontece se apenas uma das partes desejar, e aí é o divórcio litigioso. No divórcio consensual, as duas partes concordam. No unilateral, uma parte só, e ela dá entrada sozinha no procedimento, de modo litigioso, e se divorcia da mesma maneira
Não tem, não. Sei. Não tem isso. Não tem nem como ter divórcio unilateral propriamente dito, né? porque o divórcio depende dos dois. Sim. Não, pode não depender da vontade, mas os dois vão sair divorciados no final e vai estar lá no documento dos dois que estão divorciados. Certo, vamos mais uma pergunta. É mais demorado separar do que casar? Depende. Depende porque para dar É entrada... mais simples porque não precisa de festa, né, Kelly? Ou pensando não, né? por esse lado. De repente, Eu sou a favor de ter festa de divórcio. De celebrar quando for necessário. Quando for necessário, viu, gente? Não estamos estimulando Mas- aqui o divórcio, pelo amor de Deus. É relativo. Sim. Depende muito. Por exemplo, se não tiverem filhos, o divórcio pode ser feito também diretamente no cartório. Também acompanhado de advogado, mas é feito no cartório, então é mais rápido. Existem diversas varas de família. Aqui na nossa cidade, umas tramitam mais rápido que as outras. Então, se houver acordo entre as partes, a homologação também é rápida. Então, é relativo, depende muito do caso a caso, do tamanho da briga. Sim. Depende se tem muitos bens, se há concordância com alguma coisa. É relativo, É não tem relativo. como especificar. Certo. Noivo solteiro, viúvo, divorciado ou menor de idade. A relação é diferente para cada situação? É diferente para cada situação. Sendo menor de idade, depende da autorização dos pais. Se um dos pais não der autorização imotivada, depende da autorização judicial. Nós temos uma decisão recente que menores de 16 anos não podem mais casar. Então, antes podia, inclusive em casos criminais, para evitar algumas penalidades, e hoje não pode mais. Maiores de 70 anos, para casar, o regime tem que ser de separação total de bens. Viúvos e pessoas divorciadas ou casamentos anulados, é necessário esperar um tempo de 10 meses da separação ou do óbito do cônjuge para que se escolha o regime de bens. Do contrário, também tem que ser separação total de bens. Então, para cada caso, é diferente. Realmente, Cada caso é um caso, né? é um caso. Certo. Ainda temos aqui perguntas. Eu tenho registro, deixa eu me inclinar aqui um pouco. Eu tenho registro da certidão de casamento ou eu preciso tirar outro? Depende do cartório. Certo. Às vezes o cartório pede realmente atualizada. Ah, mas a minha tá novinha, tá ajeitadinha. Mas dependendo do cartório, pede uma certidão com prazo de 90 dias de atualização. Depende do cartório. Certo. E agora vamos para o nosso mural. Coloca na tela, Pirulito, as nossas imagens. Olha só, casar fora do Brasil. E aí? A dor de cabeça é maior? É a mesma coisa? É mais fácil? E aí? Geralmente, quando casam fora do país, não estão preocupados com o casamento civil. Sim. A não ser que você case com um estrangeiro. Certo. Eu acho que, no caso aqui, está falando de... Não, é só a parte burocrática lá fora. Com estrangeiro? Não, com o brasileiro. Com o brasileiro. Com o brasileiro. Na verdade, a maioria que vai casar fora vai só fazer a celebração. Certo. O casamento civil é só feito o glamour aqui... da festa, né? A Isso. celebração. Eu acho que custa até mais Até barato. mais barato, olha Casar só. fora. Porque você, além de não levar todos os convidados que você teria Verdade. para a festa no Brasil, mesmo com as custas Já da aproveita a lua de viagem, mel, já tudo, fica por lá. já fica por lá. Coloca outra imagem. Casar na praia. Tem alguma diferença? Burocraticamente falando? Então, aí, Kelly? geralmente, casamentos na praia tem sim uma burocracia, né? Ou deveria ter, porque a praia é um ambiente público. Então, dependendo da cidade que os noivos forem casar, eles precisam de uma autorização, né? Ou na prefeitura ou no órgão competente para que seja liberado esse casamento. Que eles vão ter que fechar o local, né, para o casamento, e como é uma área pública, não pode, a não ser que seja autorizado pelo órgão competente. Então, tudo isso tem que ser analisado direitinho, estudado isso. Tem lugares aqui, hotéis, pousadas, Sim, que já tudo isso, né? oferecem tudo isso, né? Talvez eles já tenham uma autorização para isso, né?
E, assim, é mais fácil procurar esses locais. Agora, por livre e espontânea vontade, Sim. né? Os noivos querem casar na praia, sem procurar esses locais, tem que sim pedir autorização. Inclusive sobre o celebrante que vai fazer o casamento. Quando o casamento não é no cartório ou não é no fórum, dirigido pelo juiz de direito ou juiz de paz, é necessário que seja nomeado uma pessoa, é necessário uma documentação que dê poderes ao celebrante para realizar o casamento no civil. E aí os noivos têm um prazo, que é de 90 dias, para trazer o documento de volta, para averbar o registro e o casamento ter efeito de civil. Então, também tem essa burocracia que é informado no cartório. Que é o casamento com efeito, o religioso com efeito civil, que muitos noivos têm dúvida. Inclusive, eu estou até pedir ainda depois para, né, falar um pouquinho sobre isso. Coloca outra imagem, Pirulito. Divórcio, pensão alimentícia, divórcio de novo, gente. E guarda compartilhada. Já tem aí uma pergunta dos nossos internautas. Passa aí, Pirulito. A herança dos pais. A outra parte tem direito no divórcio? Herança. Depende. A herança dos pais dela. O marido tem direito? No regime de comunhão parcial de bens, que é o regime comum, não. Não tem direito. Não tem direito, não se comunica. É bem que não foi adquirido onerosamente pelo casal. Consta direitinho que o bem foi de herança ou doação, e aí não se comunica. Certo. Coloca outra imagem. Casamento inválido, apesar de ter sido celebrado de fato, por violar regras estabelecidas em lei, pode ser anulado por decisão judicial. Aí a gente toca na nulidade do casamento. A nulidade é muito específica e tem também um rol taxativo para que o casamento possa ser anulado. Anne, por que é preferível a anulação do que o divórcio? No casamento anulado, o indivíduo volta a ter nome solteiro. Ele não é divorciado, Certo. ele volta ao status de solteiro. Então, por isso, recorrer-se à anulação. Mas os casos de anulação são muito específicos. Então, por exemplo, só pode ser anulado um casamento do qual a parte não tinha capacidade mental de expressar a vontade, porque um dos requisitos do casamento é a manifestação da vontade, ou um representante, que no caso a gente chama de mandatário, que tinha uma procuração, realiza o casamento sem ter conhecimento de que a procuração havia sido anteriormente revogada e sem que o ato seja praticado entre o casal, então também pode ser revogado, pode ser anulado. Sim. Corrijo. Também pode ser anulado o casamento. Deixa eu ver que o rol é um pouquinho extenso. Em que a pessoa descubra fatos posteriores ao casamento do qual a convivência seja insuportável. Então, fatos criminosos, Sim. ou fatos sobre a honra e fama da pessoa que tornem o casamento impossível de se continuar, ou até sobre doenças, moléstias, doenças que a pessoa tenha antes, ou doenças que possam ter de família e que os filhos do casal também podem ter, também são motivos de requerer a anulação do casamento. E também pode ser anulado o casamento do qual o celebrante não tinha poderes para realizar. Então, esses são os motivos em que o casamento pode ser anulado. Certo. E tem também o prazo para pedir a anulação. Para cada exemplo desses que eu dei, tem um prazo diferente. O E maior que é bem prazo, longo, não é? É bem. O maior prazo, que é o de 4 anos, é quando o casamento é celebrado mediante coação, que é quando a pessoa é obrigada a casar. E, infelizmente, na nossa sociedade já existiu muito de os pais obrigarem os filhos, geralmente as filhas, a casar nos casamentos arranjados. Sim. E aí o prazo é de 4 anos para pedir a anulação de casamentos mediante coação. Eu já ia perguntar, a anulação é rápida? Não é rápido porque também é um procedimento judicial. Então, você vai ter que provar, motivar, justificar, documentar para que o juiz entenda se ou não fato de anulação. E se não, vai correr para o divórcio. Não volta a ser solteiro, mas fica divorciado e também se livra do problema. Coloca outra imagem. Casar ou morar juntos. E aí, direitos e deveres?
Relativo também, porque o morar juntos, qualquer união onde se tem a intenção de constituir família, a gente conhece por união estável. E na união estável, os direitos são iguais dos do casamento pela comunhão parcial de bens. Então, em tudo, inclusive até o nome, quem tiver em união estável pode também já requerer o nome do outro. Então, tem gente que acha que não vou casar porque é burocrático. Mas a burocracia de uma separação, de uma declaração de dissolução de união estável é igual à burocracia do casamento. Não tem diferença nenhuma. Os direitos são os mesmos, os deveres são os mesmos e a partilha, os filhos, é tudo feito da mesma forma. Coisa, só né? muda o nome. Tem até uma pergunta que a gente pode aproveitar também essa imagem. Sou casado e tenho um relacionamento extraconjugal há 5 anos. A minha... Concubina. Isso, obrigada. Tem direito aos meus imóveis? Existe um entendimento pacífico dos tribunais superiores. E é Certo. corajoso esse aí que Pois. colocou essa pergunta. Manda teu nome. E a cidade de onde está falando? Já ia começar a investigar de agora. Mas vamos lá. E aí existe um entendimento pacífico de que a concubina não tem direito, a não ser que prove que contribuiu para a aquisição daqueles bens. Então, pode existir o caso de o concubino ou a concubina trabalhar para a pessoa ou construir mesmo aquele patrimônio e provando tem direito também àquele patrimônio, tanto em vida quanto em morte. No Mas caso da aí, herança. no caso, teve filho, já muda. O que é que muda no caso de teve filho? É que não haveria o concubinato impuro, que é esse caso que eu lhe expliquei. Aconteceria uma união estável, uma família paralela. Então, a gente tem até aqui na cidade um caso assim, onde o indivíduo tinha esposa, tinha família constituída e constituiu em união estável uma nova família, uma sabia da outra, os filhos sabiam um dos outros e quando na partilha de bens foi dividido a meia-ação entre as duas do período em que as duas existiam, porque as duas contribuíram para a aquisição dos bens. Então, para cada caso é um caso, mas provando que contribuiu e havendo união estável, união contínua, duradoura, com a intenção de instituir família, mesmo que sejam duas, a concubina tem direito também. Coloca mais uma imagem. Qual casamento é válido? Civil? O religioso? Não, a validade do casamento não tem diferença entre civil e religioso. Se o religioso tiver efeito de civil. Certo. O que invalida o casamento são as causas que eu falei anteriormente, mas não existe um casamento superior ao outro. Agora, se for feito um casamento religioso sem efeito de civil, no mundo jurídico você não é casado. Porque o seu documento não vai constar o casamento. Vai fazer um casamento religioso lindo, mas civilmente você não vai ter o nome. Preparei do casado. toda aquela festa, esqueci. Mas aí do nada jurídico. impede de fazer depois. Depois, não é? Nada impede de oficializar depois. Certo. Ine, Pode falar, Kelly. com relação a essa questão do casamento religioso com efeito civil, a gente que trabalha com casamento, muitas dúvidas surgem, né? Qual seria a diferença de casamento religioso com efeito civil e o casamento no civil para após outro dia efetuar o casamento no religioso? O casamento religioso com efeito civil é mais burocrático. É esse onde eu expliquei que tem que pedir a habilitação de quem vai realizar para que um oficial do cartório ou um juiz, que a gente chama de casamento em diligência, realize fora do cartório ou do fórum o casamento. Ou o cartório dá um documento que dá poderes ao celebrante para que o celebrante realize e depois os noivos trazem de volta ao cartório, no prazo de 90 dias, aquele documento para ele ser validado e constar na certidão a averbação do casamento tudo direitinho. É mais custoso. Custa um pouquinho, consideravelmente. Então, por isso que as pessoas preferem
casar no civil no modo comum, como a gente tem aqui na cidade, que vai até o fórum, tudo bonitinho, um monte de gente, e depois fazer o religioso é mais fácil. É mais fácil, burocraticamente é mais fácil. Uma dúvida que a gente vê muito, né, em filme, na TV, em redes sociais, enfim, que o casamento em Vegas é tudo muito rápido. O que é essa propaganda toda? Realmente é verdade? Não tem validade? Eu acredito, e aí eu vou no ramo do achismo, que para você fazer o casamento aqui tem uma burocracia. Sei. Imagine fazer um documento fora. Então, para fazer um documento fora, você tem que levar os seus documentos a um tradutor, para que o tradutor oficial faça a tradução do seu documento, levar até a embaixada, para que a embaixada valide o documento, para que você possa dar entrada fora daqui. Então, tem todos os procedimentos. E para o divórcio é a mesma coisa, Sim, de lá para de lá cá, pra quando cá. o casamento é com estrangeiros. Então, eu acho que Então, é fica mais por na aqui área da mesmo, ficção, né? Da ficção. com efeito de civil. Sei. Eu não falo da festa, da celebração, do oba-oba, que é o que a gente gosta. Mas o procedimento burocrático não é rápido assim, não, como a gente vê nos filmes. Tá certo. E agora vamos para a hora da notícia. No início da manhã desta quinta-feira, um homem foi assassinado na Feira Livre do bairro Brasília, que funciona na rua Senador Rui Palmeira. A polícia ainda não tem informações aí da autoria do crime. Segundo informações iniciais, a vítima e o acusado, eles estavam conversando e em uma discussão aconteceu o crime. O ferido, identificado como Cristiano Lessa Silva, de 43 anos, foi ferido a golpes de faca e veio a óbito. Ainda está no local aí a polícia, né, isolaram aí o local, o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística foram acionados. E a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, confirmou na tarde de ontem a ocorrência do foco de peste suína clássica, isso no município de Traipu, no Agreste de Alagoas. Equipes compostas por fiscais agropecuários foram acionadas e já estão atuando aí na região. O órgão garante que medidas como a interdição da propriedade onde foi localizado o foco, proibição aí de trânsito de suínos, assim como outras de relevância aí muito importante, estão sendo tomadas em busca da contenção e da eliminação aí da doença. E no final da manhã de ontem, veículos que estavam estacionados, aí tem vídeo, acompanha aí no vídeo, no pátio da Delegacia de Roubos de Veículos e Acidentes de Arapiraca, no trevo Padre Jefferson de Carvalho, na L110, foram destruídos por incêndio. 8 militares do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. A perícia, que indicará aí a causa do incêndio, será feita no prazo de até 48 horas. E mais informações aí sobre a madrugada e sobre a manhã de hoje, às 12, e sobre esse caso também do incêndio, da destruição aí de veículos, às 12h30, no Cidade em Foco. E já em reta final, para o nosso programa, infelizmente, né? A conversa estava está muito boa, né? Vamos esticar um pouquinho ainda, né? Kelly, se você tiver alguma colocação. Então, tem uma dúvida que surgiu aqui de uma noiva, a Jéssica, que a Aine até já respondeu. Ela falou que como é que está hoje em dia para o procedimento para marcar no cartório e casar, fazer tudo na igreja. Então, assim, tem que ir lá no cartório, né? Dar processo no casamento, levar toda a documentação. O cartório vai pedir a data do religioso, vai pedir para que os noivos peguem essa documentação uma semana antes para levar para a igreja. Aí, como a Aine falou, eles vão fazer toda uma habilitação para o celebrante, né? Fazer o casamento. Essa documentação fica na igreja, né? Para depois os noivos pegarem e levar para o cartório e assim emitir esse certidão de casamento. Não é isso?
Tem toda aí essa burocracia, mas é uma burocracia saudável, né? É algo que realmente, se você quer algo legal, né, você precisa também correr atrás, né, para deixar tudo muito bem estabelecido, né, até para né, algo, né, um pós, né, como a gente já citou muito a questão do divórcio. Não, é totalmente necessário, até porque a falta de autorização do celebrante gera nulidade do casamento. O celebrante não ter poderes para fazer isso. E por que isso é necessário? Por que isso é tão necessário? A primeira exigência do casamento é a manifestação de vontade. O juiz de paz e o tabelião e o escrevente podem dar de boa fé, como pessoas, funcionários públicos, de que existiu perante eles, na presença deles, essa manifestação de vontade na realização do casamento. Em lugar diverso, cadê a prova de que foi dessa forma? Existe, inclusive, uma exigência, que hoje a gente nem faz, de que os casamentos sejam realizados em locais públicos e a portas abertas. Porque se vier alguém correndo de lá para cá para dizer tem alguma coisa que impeça esse casamento, possa ser declarado. Só que hoje, por questões de segurança, a facilitação, porque hoje a gente pode publicar por edital, o cartório realiza isso, mas a manifestação de vontade é justamente pela preservação da manifestação de vontade que tem que ser uma pessoa realmente revestida de poder para realizar a cerimônia e validar o ato. Kelly, na sua experiência, né, com tanto casamento que você já traz aí na sua história, lembrando que não casamento não dela, mas casamento como profissional, fazendo toda aí, proporcionando, né, uma história aí para tantos casais. Você já foi testemunha de algo dessa forma, né? A pessoa, né, o celebrante, enfim, que está conduzindo. Se tiver alguém aqui, né, que não concorde, e realmente chegou alguém? Olha, até o momento eu Não. só presenciei isso em novelas. Mas nos casamentos que eu organizei, graças a Deus, não. Coisa boa, tá vendo? Convida a Kelly, que aí Mas, N, você assim, já pôde presenciar algo dessa forma? Não, eu não presenciei, mas pode acontecer. Sim. E se acontecer, se de fato, em alguma circunstância, chegar alguém dizendo esse casamento não pode acontecer, Aí realmente. tem que parar, tem que apurar o motivo, porque a pessoa pode ser casada, pode ser um bígamo, pode existir motivos, pode a pessoa naquela hora estar sob coação, e aí imediatamente tem que parar. Então essa perguntinha é instaurar bem o proceder- séria. A gente só vê na Brinca, novela né? de brincadeira, mas podem realmente, durante a realização do ato, serem suscitados impedimentos e tem que ser verificado se existe ou não esse impedimento. Claro que se a pessoa com loucura, uma ex-estressada, Sim. fizer uma brincadeira dessa, civilmente ela terá que responder, patrimonialmente também, um danozinho considerável. Sim. Mas pode acontecer sim e tem que parar porque tem que apurar se existe ou não algum impedimento. Certo. Tem outra pergunta aqui também. Sou viúvo e recebo pensão da minha antiga esposa. Se eu me casar novamente, corro o risco de perder a pensão? Tem aí 2 casos do tipo de pensão. Ele pode receber pensão pelo INSS, ser beneficiário do INSS através de pensão por morte. E nesse tipo de pensão, se ele casar novamente, ele não perde esse direito. É mito. Muita gente tem medo de casar novamente, dizendo eu vou perder a pensão. Não é verdade, não perde a pensão. O que não pode acontecer é acumular pensões. Se, por exemplo, o novo cônjuge, a nova esposa vier a morrer, ele não vai ficar recebendo 2 pensões por morte. Ele pode escolher uma, logicamente, a do maior valor. Já se ele recebe pensão, porque a pergunta não foi específica, de pensão alimentícia, caso o cônjuge esteja vivo e esteja dando pensão alimentícia, se ele casar novamente, logicamente, cessa essa obrigação do cônjuge, porque o dever de cuidar e manter vai ser do novo cônjuge. Passa para frente, né? Tem outra pergunta. Ainda não assinei o casamento no fórum. Caso faça o documento dessa casa... Acho que já foi respondida essa pergunta, mas
Vamos lá. Já foi, não foi? Foi. Foi a Pronto. Em pergunta. relação à casa, né? Automaticamente o meu parceiro passa a ter parte também. Não, porque Não, né? o que se adquire por doação ou por herança não se transmite, mas aí vem a dificuldade justamente de que ela vai documentar depois. Então, se ela quiser fazer um contrato, reconhecer em cartório tudo direitinho de que já tinha aquilo antes, facilita para ela não ter que fazer meio de prova caso seja necessário futuramente. Pronto, né? Então vamos realmente agora para finalizar aí o nosso programa, a nossa discussão, né? Esse bate-papo tão legal sobre casamento, né, Kelly, que a gente já vem trazendo aqui, a Kelly vem sempre trazendo aí pra gente essa discussão muito boa, né? Realmente é bom a gente conhecer o antes, o durante e o depois, né? Ninguém nunca sabe, mas Kelly, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui toda semana, coisa boa. Semana que vem traremos outro tema, né? Outra situação também, né? Com a temática aí do casamento. Obrigada mais uma vez pela participação. Não, eu que agradeço, né, a você, a TV Ops, pelo espaço, porque assim, eu sempre menciono que quando a gente fala em casamento, a primeira coisa que vem na cabeça é a festa, né, o Isso. glamour, mas tem muita coisa, muita entendeu, coisa. por trás, que assim, os noivos precisam saber, né, inclusive essa questão do casamento. Então, vocês que estão planejando casar já sabem, vai fazer casamentos religiosos com efeito civil, procura o cartório, né, leva a documentação necessária, geralmente é o quê? Documentações pessoais, CPF, RG, 2 testemunhas maior, né, isso, certidão de nascimento atualizada dentro do prazo de 90 dias. Então, quem pretende casar já vai pesquisando se no livro do cartório o nome está correto, Sim. né, para não estar bom. passando aperreio em cima do casamento. E é isso. Pede logo nada consta do futuro marido. Então, só para ressaltar as dúvidas, né, deles, religioso com efeito civil, dá o processo no cartório, entra com o processo no cartório, o cartório emite a documentação para a igreja, depois o celebrante assina, né, com a habilitação. Os noivos têm que pegar a documentação na igreja depois do casamento, levar para o cartório e assim eles pedem a certidão de casamento. Surgiu em uma dúvida da nossa produção, né? Responde. Então a gente responde. O pai de uma pessoa da nossa produção nunca deu pensão, só que ele já tem quase 35. Ele pode recorrer, pode pedir, pode enquadrar esse pai. O que é que ele pode fazer? Ou apenas se conformar? É mais ou menos por aí, Mais ou menos, mas né? também não é assim. Sim. Vamos lá. Pensão alimentícia ele não pode mais pedir agora aos 35 anos de idade. Porque o que é que acontece? A gente sabe que pensão alimentícia gera prisão civil, Sim. caso não pague. Mas quando é que a pensão gera prisão civil? Quando existe uma determinação judicial para que pague pensão. Então, tem que ter sentença do juiz dizendo a obrigação de pagar a pensão, o valor da pensão, tudo direitinho, para que, caso não pague, o advogado ou o defensor entre com a execução de alimentos e, caso continue o inadimplemento, é determinada a prisão. Nesse caso, se não houver sentença de que ele deveria pagar a pensão, e também pelo tempo já teria ocorrido a prescrição do direito dele Certo. de cobrar. Uhum. O que ele pode, o que existe hoje, é o abandono afetivo. É uma ação de indenização por abandono afetivo, que vale a pena entrar, se o pai tiver condições financeiras, de arcar com esse abandono afetivo, senão também um papel não vai funcionar, se não tiver meios financeiros de onde receber. Sim. E aí pode-se receber uma indenização pelo abandono afetivo, emocional. Porque Emocional, viu? como são alimentos alimentícios, como a pensão alimentícia, o caráter é alimentício, é de sobrevivência, o que é que a gente considera? Que ele viveu e sobreviveu sem isso até agora. Eu acho que ele quer o retroativo. Eu acho que seria ótimo. Mas Nada caso o papai... justo, não é? É realmente injusto e é Aham. lamentável Sim. que, passado o tempo, mas aí, nesse Não tem, caso, né? só o abandono afetivo mesmo. Se o papai tiver condições, procure um Corre advogado. atrás. Tá bom, então, Ine. Muito obrigada pela sua participação. Por viu? nada. Foi muito bom. Como A foi? conversa foi ótima. Foi ótima. Realmente foi um bate-papo, né? E tenho certeza que esclareceu, né? Respondeu aí tantas dúvidas minhas e também
né, de todos aqueles que nos acompanharam. Obrigada pela participação e a Por disponibilidade. Nada, por nada. Eu que agradeço a oportunidade e a confiança. A gente fala do casamento do início, do meio, do fim e o que precisar, a gente fala também. Fala Obrigada. também. E deixo aqui o espaço também para outras discussões. E agradeço também a você que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã, né? Lembrando que mais informações aí, o que aconteceu durante a madrugada e amanhã de hoje, às 12h30, no Cidade em Foco, às 14 horas, tem esporte aqui também na telinha da TV Opes. A todos um ótimo dia e até amanhã. Amanhã é sexta-feira. Até amanhã.